Olá! Bem, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os procedimentos de infiltração. Infiltração na coluna lombar ou mesmo na cervical, elas são realizadas no intuito de aliviar a dor dos pacientes. Mas para entender um pouco mais sobre esses procedimentos, é interessante a gente entender um pouco da anatomia. A coluna é formada por vértebras que são empilhadas uma em cima da outra, por isso uma coluna. Entre uma vértebra e outra existe um amortecedor, para não ficar batendo uma na outra. Esse amortecedor é chamado disco intervertebral. O disco intervertebral é formado por uma camada externa, que é uma camada mais resistente e fibrosa, e dentro dele, núcleo pulposo, que é uma camada que parece uma gelatina, tipo um gel, fica dentro do disco. Ele melhora o amortecimento desse disco. E muitas vezes essa camada de fora, camada fibrosa, ela com o tempo ela vem degenerar, ela vem a romper e por ali vai vazar o conteúdo que está dentro, que é o núcleo pulposo, que é o gel, ele vaza. E quando isso cai em cima de um nervo ou cai em cima de estruturas na coluna, isso gera dor. E a falta desse gel também faz com que uma vértebra fique batendo uma na outra, causando assim também dor. Bem, uma outra estrutura que também causa dor na coluna, que também pode ser infiltrada, são as facetas interarticulares ou facetas zigoapofisárias. Tá? São pequenas articulações juntas que estão na parte de trás da vértebra e ela articula a vértebra superior com a vértebra inferior. Cada vértebra tem quatro, duas para cima e duas para baixo. E essas duas articulam com as duas de cima da vértebra inferior e assim sucessivamente. Essas articulações também desgastam, porque elas têm movimento. Então elas vêm a desgastar e elas entram em artrose, formando assim bicos de papagaio, geram dor. E ali na coluna lombar elas podem representar cerca de 40, 50% das dores. E quando infiltradas aliviam também as dores. Então essas juntinhas ali na coluna são importantes geradores de dor, também importantes para o movimento, seria a parte fisiológica dela. E ela consiste na colocação de medicação anestésica e anti-inflamatória à base de corticoide, no local que a gente quer que haja aquela medicação. Ou seja, ela tem um efeito mais efetivo naquele local do que um efeito sistêmico. Por exemplo, quando você toma uma injeção de diprospan para aliviar a dor na coluna, que é um corticoide que você aplica geralmente no músculo, tá? Nas nádegas. Então ele vai ter uma ação sistêmica alta para agir um pouquinho ali na coluna. Quando você coloca ele através de uma infiltração, ele vai ter uma ação sistêmica bem menor e uma ação local muito maior. Ou seja, a colocação das infiltrações no local exato da coluna é bastante importante para aliviar a dor. Seja ela próxima aos nervos, por uma hernia de disco, seja ela nas facetas interarticulares para aliviar a dor na coluna lombar. Mas a gente sabe que esse procedimento funciona muito bem. Tem pacientes que ficam, às vezes, meses sem dor, mas isso é variável de paciente para paciente. É difícil de saber como é que é a relação do paciente com a dor, mas a gente sabe que após um procedimento desse, ele vai ter uma janela de oportunidade excelente para fazer uma bela reabilitação na fisioterapia ou fazer uma atividade física e o corpo dele vai se adaptar a essa nova realidade, que é ficar sem dor durante esse período. Bem, como esse procedimento é realizado? Quando feito no centro cirúrgico, ele é realizado sob anestesia local e sedação, é colocado um raio-x ou uma radioscopia, ou mesmo guiado por um ultrassom, tá? Que não tem raio-x. E ele é colocado nas articulações, são as juntinhas que eu lhe falei, no ramo que leva a sensibilidade para essas juntinhas, que é o ramo medial, colocado também no forame ou colocado na coluna, no canal central. Podem ser realizadas também por via caudal, tá? Que é pelo hiato sacral, coloca-se medicação ali na tentativa de alívio das dores. Eles podem ser guiados também com o uso de contraste, para conseguir delimitar melhor as estruturas nervosas para enxergar que realmente aquela injeção está sendo colocada no local que deve ser. Os procedimentos podem ser realizados tanto para diagnóstico, ou seja, para ver se aquele local que foi colocada a medicação alivia realmente a dor do paciente, como para tratamento, que é o grande objetivo, o alívio da dor do paciente. Os riscos, como eu disse, são muito baixos. Risco de uma infecção baixíssimo e é tratável. O risco de ter dor de cabeça num pós-procedimento desse pode acontecer em alguns casos. Alguns pacientes têm efeitos colaterais decorrentes do uso de corticoide, principalmente quando se usa um pouco mais, outros não. A grande maioria não sente. E é um procedimento que traz bastante bons resultados.